Nós vamos então dar mais um passo aí adiante, dando uma olhadinha mais uma vez em um modelo de uma igreja missional. Lembra que desde o início, nós temos falado sobre essa questão, tentando definir aqui o que seria uma igreja missional e quais devem ser as atitudes de uma igreja missional, como uma igreja missional deve de fato se comportar. Nas primeiras aulas também nós definimos o que é uma igreja missional e o que é uma igreja missionária, tentando fazer uma diferenciação, assim, não sei se a palavra é melhor, é isso mesmo, fazer uma diferenciação, mas tentando fazer ali um contraste, mostrando que uma igreja, ela pode ser uma igreja missionária, ou seja, ela enviar missionários da além-mar, mas ela não pode perder, ou ela não pode deixar de ser uma igreja missional, ou seja, uma igreja que trabalha dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, pregando o Evangelho de Cristo, não é? Então eu até falei que seria uma incoerência, nós enviarmos missionários para longe para pregar o Evangelho, para alcançar pessoas do outro lado do mundo, enquanto nós não fazemos absolutamente nada, não é? Para alcançarmos pessoas que estão aqui ao nosso redor, os nossos vizinhos, aos nossos colegas do trabalho, pessoas da nossa família, pessoas no bairro onde a nossa igreja está estabelecida. Então, o intuito naquelas primeiras aulas era exatamente mostrar isso, do nosso papel, do nosso dever como igreja local, de também nos envolvermos com a comunidade, a fim de que a gente possa pregar o Evangelho, ou seja, viver também na nossa igreja uma vida missional, uma vida de missão, buscando então os eleitos que Deus tem perto de nós, tá? E desde então nós temos visto alguns exemplos de igrejas missionais. Nós falamos primeiramente sobre a igreja lá em Antioquia, lembra que nós falamos sobre isso lá em Atos capítulo 13. Depois nós falamos um pouquinho sobre a igreja missional baseado ali na carta de Paulo aos Romanos. Embora Paulo não tenha ido lá em Roma como missionário, ele chegou lá preso, mas ele tinha o intuito de chegar até a Espanha, e ele contava então com a ajuda, com a colaboração dos irmãos de Roma. Então, para isso, ele precisou escrever uma carta e dizer: olha, eu pretendo ir para a Espanha, ali plantar uma igreja, levar o Evangelho lá, e eu então estou falando para vocês quais são as minhas intenções, mas também qual é o conteúdo que eu vou pregar lá, para que vocês possam, de alguma maneira, me apoiar nessa empreitada, E baseado, então, nisso, nós vimos algumas coisas interessantes, importantes, no que diz respeito, então, à igreja missional. Hoje nós vamos dar uma olhadinha, então, em mais um exemplo, que eu já vou falar daqui a pouco, mas eu queria que os irmãos lessem, por gentileza, o texto, que tem servido aí de base para as nossas aulas nesses domingos de manhã. Os irmãos podem ler, por gentileza? Isso, as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, então, a respeito disso, tá? Nós vamos, então, olhar a igreja missional, baseado, então, no exemplo da igreja que o apóstolo Paulo fundou lá em Filipos, Para você que gosta de mapas, Filipos está lá em cima, tá? Então, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, nós vemos, então, essa cidade, chamada Filipos. E depois o apóstolo Paulo vai escrever uma carta para essa igreja, a carta aos Filipenses, Então, algumas coisas também a gente vai mencionar dentro dessa carta de Paulo aos Filipenses, tá? Mas vamos dar uma olhadinha antes de pensar a respeito, então, desses aspectos, da igreja missional. Vamos dar uma olhadinha, então, como inicia essa igreja ali em Filipos. Eu queria convidar você, então, a abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 16. Nós vamos ler os versos 5 a 18. Atos capítulo 16, os versos 5 a 18.
Eu vou ler aqui para os irmãos, mas acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, é isso mesmo que eu li, tá? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreviu a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, olha aqui algumas questões bem interessantes, não é? Quando a gente olha a maneira como Deus conduziu a pregação do Evangelho nesta cidade, não é? É muito interessante porque nós muitas vezes fazemos alguns planos, não é? E quando de repente esses planos começam a dar errado, a gente pensa assim: isso é coisa do diabo, não é? Isso é coisa do demônio, que não quer deixar eu pregar o Evangelho para esse indivíduo, né? Aqui a gente vê que, na verdade, quem impediu de que Paulo fosse para o destino que ele queria, quem foi? Quem foi, gente? Vocês estão com medo de falar? Deus falou: não quero que você vá para lá. Está bem aí no início, quando eu li, né? Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Eles tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus disse: não, vocês não vão para lá, né? Então veja que muitas vezes, né, os nossos planos são barrados, não é porque o diabo está furioso conosco, né? É porque Deus não quer de fato que aquilo aconteça. E aqui a gente vê um exemplo clássico disso aqui, não é? Então, Paulo, após ter essa visão, eles entenderam que na verdade eles deveriam ir para Macedônia. E a resposta do apóstolo Paulo foi essa aí: imediatamente eles entenderam isso. Olha que coisa bonita, não é? Quando Lucas, então, registra essa ação do apóstolo Paulo. Eles não se reuniram dizendo: olha, eu tive uma visão essa noite, mas eu estou muito confuso, eu não sei. Olha, a gente precisa rever aqui os nossos planos, vamos fazer uma reunião aqui do presbitério, não é, reverendo? Para a gente ver se realmente é isso mesmo, vamos levar a questão para o Supremo Concílio, para a gente ver se decide realmente ir para aquele lugar ou não. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Notem que nós falamos sobre isso nos dois primeiros exemplos que eu trouxe aqui das igrejas, tanto de Roma como também de Antioquia, que eram igrejas sensíveis ao Espírito Santo. Especificamente na igreja de Antioquia, quando eu falei sobre aquela igreja, eu falei: Paulo vai reproduzir aquilo que ele viveu na igreja em Antioquia. Ele era sensível ao Espírito Santo quando trabalhava na igreja. Agora a gente vê uma demonstração clara disso, quando ele então se torna sensível àquilo que o Espírito Santo está dizendo. E ele imediatamente
atende à voz do Espírito Santo. Então notem que eles são guiados então pelo Espírito Santo de Deus, direto então para Macedônia. Ele chega então nessa cidade chamada Filipos, e ali então ele busca um local onde tem pessoas. O texto então nos relata que existem ali diversas mulheres, e percebam novamente a ação do Espírito Santo no que diz respeito à pregação do Evangelho. Embora tivesse ali muitas mulheres nesse local, veja aí então que no verso de número 13, falamos as mulheres que para ali tinham concorrido. Mas Lucas então deixa registrado para nós que uma mulher chamada Lídia teve o seu coração aberto para que ela pudesse entender aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando. Então notem que a ação do Espírito Santo, e depois a gente vai trazer algumas aplicações disso no que diz respeito a esta igreja, mas veja que a ação do Espírito Santo na formação da igreja em Filipos começa exatamente com o envio deles para lá, um impedimento que o Espírito Santo fez para que os apóstolos, ou especificamente para que Paulo não fosse para o lugar que ele havia planejado, mas para outro, para Macedônia, para que ele pudesse chegar ali naquela localidade e naquela cidade chamada Filipos. E Deus então, já agindo naquela cidade, abre o coração de Lídia para que ela pudesse então ouvir e entender a pregação da palavra de Deus. Então, uma questão bem importante que a gente pode mencionar aqui, uma informação digna de nota, é que a igreja dos Filipenses pode ter sido aquela que Paulo mais amou. Isso explica o tom carinhoso e emotivo da carta. Em nenhum outro lugar encontramos o apóstolo tão feliz, mesmo que estivesse na prisão, aguardando possivelmente a sentença de morte. Eis o motivo porque a carta dos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Exatamente, irmãos, pela maneira como a igreja começou. A igreja começou dessa maneira. O apóstolo Paulo, então, sendo enviado, quase que empurrado, quase que dirigido mesmo assim à força, para que ele pudesse ir àquela igreja, uma vez que os seus planos não eram esses inicialmente. Por isso então nós percebemos a relação que o apóstolo Paulo tinha então com essa igreja. Então, diante disso, eu gostaria então de trazer alguns aspectos, para que a gente possa olhar o modelo da igreja em Filipos, como um modelo de uma igreja missional. Então, diante disso, primeiramente a gente pode mencionar que a igreja em Filipos era uma igreja, então, que tinha uma vida em koinonia, Ou seja, amor e ação. Deixa eu só mencionar alguma coisa aqui importante antes da gente prosseguir. Muitas vezes a gente pensa na palavra koinonia, e a gente sempre pensa na palavra como uma tradução de comunhão, não é? A gente lê Atos capítulo 2, a partir do verso 42 ali, ela aparece, dizendo que os cristãos viviam em comunhão. E a palavra traduzida lá realmente é koinonia. Mas veja que ela é usada em outros aspectos que trazem algumas verdades bem interessantes aqui para nós. Veja, por exemplo, quando essa palavra ela é traduzida como uma associação dos cristãos com relação ao Evangelho. Veja, por exemplo, Filipenses, capítulo 1, verso 5. Ali o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer o seguinte, ele está agradecendo a Deus pela vida dos filipenses, e ele agradece a Deus aos filipenses, pelos filipenses, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A palavra que é traduzida aí como cooperação é a palavra koinonia. Ou seja, o que Paulo está dizendo esta igreja era uma igreja que vivia em koinonia, mas não uma igreja que vivia em koinonia na comunhão dos irmãos, na vivência dos irmãos, mas na cooperação com o Evangelho. Se você der uma olhadinha mais adiante, ainda no capítulo 1, verso 7 de Filipenses, se você quiser acompanhar, aqui nós encontramos assim, o apóstolo Paulo dizendo: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós,
porque vos trago no coração, seja das minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. A palavra que é traduzida aqui como participantes é a palavra koinonia. O que Paulo está dizendo é, ele tem a alegria de ter aqueles irmãos, porque aqueles irmãos estão em comunhão com o apóstolo Paulo, eles estão em associação com a pregação do evangelho que o apóstolo Paulo está fazendo através da sua vida. Ou seja, Paulo não se sente sozinho, porque ele tem a companhia, ele tem a associação, ele tem então a cooperação destes irmãos então em Filipos. Se você caminhar mais um pouquinho aí, ainda na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, o verso de número 1, você vai encontrar novamente essa palavra aparecendo, né? A palavra koinonia. Ele vai dizer assim, olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, e aí então ele continua, né, falando exatamente como nós devemos tratar os nossos irmãos. Veja aqui que a palavra que é traduzida então como comunhão do Espírito, também é a palavra koinonia. Tá? E você vai encontrar também em Filipenses, no capítulo 4, o verso 14, aquele texto bem conhecido, né, que a gente inclusive gosta de colocar no para-choque do caminhão, né? Posso tudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? E a gente às vezes tira do contexto o versículo, né? Mas é bem aí que a gente vai encontrar esse versículo no verso 13. Mas no verso 14, Paulo está dizendo assim, olha, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. A pergunta que eu faço aos irmãos é, o que Paulo está falando aí do capítulo 4, especialmente aí a partir do verso 10 até o verso 20? Ele está falando de quê? Pode falar, irmãos. Ele está falando de quê aí? Ok, ele está agradecendo a Deus, mas agradecendo aos irmãos, mas por quê? Pelo quê? Vocês estão muito tímidos hoje. Ok, ajudar em quê, Júnior? Ajuda de quê? O que é ajuda aí? O que é que Paulo está agradecendo os irmãos em ajudá-lo na pregação do Evangelho? Está falando de quê? Puxa, recurso é uma palavra bonita. Ele está mandando o quê aí? Associou com o quê, né? Com oferta, não é? Possivelmente dinheiro, recursos que o apóstolo Paulo recebeu dos filipenses para que ele continuasse então na pregação do Evangelho. E Paulo então usa essa palavra koinonia dizendo, vocês fizestes bem, associando-vos conosco. Então koinonia é isso. Tá? É você não só dizer, né, a respeito do que você pode fazer, mas realmente fazendo algo em relação às questões que estão diante de nós. Então veja que aqui o apóstolo Paulo ele fala exatamente desta koinonia, que tem a ver com questões espirituais, mas também tem a ver com questões financeiras, essa associação. É como se Paulo estivesse dizendo assim, irmãos, eu agradeço a Deus porque vocês estão juntos comigo nesse empreendimento, que é pregar o Evangelho. Eu estou à frente, eu estou pregando, eu estou indo aos lugares falar de Cristo, mas eu não estou sozinho, porque vocês se associaram, vocês fizeram uma koinonia comigo, vocês fizeram então uma cooperação juntamente comigo, para que isso então se tornasse possível no que diz respeito então à pregação do Evangelho. Além disso então, só para nós finalizarmos essa parte, a palavra comunhão, ou a palavra koinonia, melhor dizendo, ela ainda vai aparecer em Filipenses capítulo 3, o verso de número 10. Ali então o apóstolo Paulo diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então a palavra traduzida aí novamente como comunhão é a palavra
koinonia, tá? Então notem, irmãos, que esta igreja, ela vivia uma vida de koinonia. E no que diz respeito, então, à pregação do Evangelho, ela estava associada, ela era participante, ela estava engajada em pregar o Evangelho, em ajudar as pessoas, então, a pregar o Evangelho. Essa igreja estava comprometida, então, a fazer tudo isso. A gente vai ver mais no final, né? Mas já dando aqui uma aplicação a respeito disso, não podia ser diferente, não é verdade? Porque a igreja em Filipos, ela nasceu assim. Ela nasceu pela pregação do Evangelho. Deus, de maneira sobrenatural, levou o apóstolo Paulo àquela cidade. E era mais do que normal, era mais do que comum, era mais do que esperado de que a igreja de Filipos também fosse uma associação do Evangelho, para que o Evangelho pudesse também chegar a outras pessoas, uma vez que o Evangelho chegou até eles. E isso certamente tem algumas aplicações também para nós, tá? Então, dentro disso, né, um autor chamado Timóteo Carriquer, ele diz o seguinte: o apóstolo pede a Deus que esse amor cresça mais e mais, não só em paixão, mas também em informação, discernimento e sensibilidade. Paulo pede não por algo que os filipenses não possuíam ou não demonstravam, mas por algo que eles já tinham e que fosse bom continuar sempre crescendo. Ele está citando lá, comentando o capítulo 3, o verso de número 10, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar, e nós já vimos isso em outras ocasiões, é que a igreja em Filipos, também como modelo de igreja missional, ela era uma igreja de oração e também de adoração. Filipenses 4:6, nós encontramos isso, não é? Não andais ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, tá? Mesmo nesse capítulo aí, o apóstolo Paulo vai dizer, né, que aquilo que deve de fato ocupar o nosso pensamento, não é? No verso de número 8, e ele vai descrevendo todas as coisas que de fato que devem acompanhar aos nossos pensamentos. Além disso, então, nós podemos mencionar, nós já vimos isso em outras ocasiões, que a igreja em Filipos também apresenta-se a uma liderança diversificada. Se você voltar lá em Atos, capítulo 16, o texto que nós abrimos aqui, nós vamos perceber, então, exatamente isso, né, de como aquela igreja começou, não é? Através da liderança que ali foi conduzida até aquela cidade. Deixa eu só abrir aqui. Mas no capítulo 16, você vai encontrar exatamente isso, né? A partir do verso 1, uma descrição, então, desses líderes, que não era apenas o apóstolo Paulo, né? Mas nós podemos também citar Silas. Timóteo também faz parte dessa equipe, né, que vai chegar ali em Filipos. Quando você abre a carta de Paulo aos Filipenses, você também vai encontrar diversas menções a respeito, então, da liderança que está sendo estabelecida ali naquela igreja. Veja que bem no iniciozinho aí, deixa eu abrir aqui, bem no prefácio, bem no capítulo 1, o apóstolo Paulo, então, vai se dirigir, ele vai dizer o seguinte, né? Olha, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, né? A palavra bispo aqui poderia ser traduzida como presbíteros, né? Então, o apóstolo Paulo está se dirigindo à liderança daquela igreja. No caso aqui, ele está se dirigindo aos bispos ou aos presbíteros e diáconos daquela igreja. Nós vamos ver mais adiante, né? Embora Paulo fale isso de maneira negativa, mas ele vai falar sobre duas irmãs ali, no capítulo 2, deixa eu ver se é isso mesmo. No capítulo 4, no verso 2, o apóstolo Paulo vai também mencionar duas pessoas, né? Evódia e Síntique, para que elas pudessem, então, entrar em um acordo. E ele vai dizer, olha, eu preciso que você, então, faça com que essas irmãs parem aí com
com essa briga entre elas, né, com essa dificuldade entre elas. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, essas duas irmãs juntas, elas se esforçaram comigo no evangelho. Paulo também cita Clemente, né, que também o ajudou no que diz respeito à pregação do evangelho. Então percebam, irmãos, que tanto a igreja em Antioquia, Roma, e agora também na igreja em Filipos, nós encontramos essa liderança diversificada. Ou seja, uma liderança plural. Pessoas que estão ali no contexto da igreja local estão trabalhando juntamente com os líderes ali, ou juntamente com o pastor, ou juntamente com o apóstolo Paulo, não é? Para que aqueles líderes possam cuidar da igreja local. Isso mostra claramente para nós que o ministério, ele não é um ministério de um homem só. Não é um ministério de uma pessoa só. Ninguém constrói ou edifica uma igreja sozinho. Ninguém leva tudo nas costas, ninguém é responsável por todas as coisas. Mas aqui então a gente percebe claramente essa liderança que tem sido presente ali na igreja em Filipos, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar que a igreja em Filipos era de fato uma igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja nasceu assim, como eu mencionei lá no capítulo 16. Ela nasceu pela direção do Espírito Santo de Deus. Essa igreja então surgiu exatamente porque o Espírito Santo de Deus dirigiu então os apóstolos, né, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, para que ele pudesse chegar naquela cidade e ali ele pudesse então instituir aquela igreja. Notem então que isso deve ser uma característica, né, de uma igreja missional. Ela deve estar atenta, ela deve estar prestando atenção, ela deve estar sensível àquilo que o Espírito Santo está dizendo por meio da sua palavra. É interessante quando o apóstolo João, ele se dirige às igrejas lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2 e também no capítulo 3, a todas as igrejas que ele se dirige, todas elas então você vai encontrar essa expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje à noite eu vou falar um pouquinho sobre isso, quando o profeta Amós, ele se dirige ao povo de Judá, né, o povo do Reino do Sul. Os irmãos lembram que o reino de Israel, ele se dividiu em dois, né, quando Salomão faleceu. Então Jeroboão conseguiu levar as 10 tribos do norte, né, ele ficou com 10 tribos no norte, e Roboão então ficou com 2 tribos do sul, né, e o reino então ficou dividido. Amós então se dirige ao reino do sul, depois ele vai se dirigir também ao reino de Israel, né, o reino do norte, mas ele se dirige ao reino do sul, e ele vai dizer que o povo de Judá então cometeu a 4ª transgressão. E é interessante como você lê lá, né? Qual é a 4ª transgressão? A 4ª transgressão, uma delas, né, porque são 4 pecados que eu vou mencionar hoje à noite, uma delas é porque eles rejeitaram a palavra de Deus. Eles rejeitaram a lei do Senhor, tá? E a palavra rejeitaram aqui, ela é bem pesada, né? Porque às vezes a gente pensa assim, só rejeitar. Não, eles simplesmente desprezaram, o sentido é isso. Fizeram pouco caso. Tem um sentido assim de que eles fizeram da palavra de Deus como se fosse esterco. Ou seja, eles não se importaram, eles abandonaram a palavra de Deus. Eles deixaram de fato de ouvir Deus, ouvir aquilo que Deus estava falando. E é extremamente perigoso quando nós de fato deixamos de ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer por meio da sua palavra. É extremamente perigoso quando a igreja, de modo geral, ela adota práticas, ela adota métodos, ela adota filosofias que vão distanciando a igreja da palavra de Deus. Agora, irmãos, isso não acontece do dia para a noite, viu? Isso não acontece de um domingo para o outro, tá? Isso não acontece de uma semana para outra, de um mês para outro. Muitas vezes isso começa de maneira pequena. Vai abandonando princípios que a gente pensa, não, isso aqui pode tirar, né? Não tem problema nenhum.
né? Isso aqui não vai fazer falta. É como numa construção, né? Você tira um tijolo e fala, não, esse tijolo não vai fazer falta, né? O prédio não vai cair se tirar esse tijolo. Né? Se no projeto a janela está com 1,5 m e você resolve abrir uma janela de 2 metros, né? Você fala, não vai fazer diferença. Né? E a gente, então, às vezes, vai abrindo mão de princípios, vai abrindo mão de coisas pequenas, vai abrindo mão de coisas que nós achamos irrelevantes. Daqui a pouco a gente abre mão de coisas maiores, daqui a pouco a gente abre mão de coisas maiores ainda, e daqui a pouco, irmãos, nós estamos abandonando a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu na Europa. Em países como a Alemanha, berço da Reforma Protestante, em que eles foram devagar, ponto a ponto, gota a gota, eles foram duvidando dos milagres, eles foram duvidando da inerrância da palavra de Deus, eles foram duvidando de textos específicos, eles foram tentando ajustar ao raciocínio, à razão, aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos aceitar pela fé. Daqui a pouco, então, eles começaram a duvidar da própria existência de Deus, da ressurreição de Jesus Cristo, e a gente vê o resultado que a Europa tem colhido até os dias atuais. Um abandono da palavra de Deus. Irmãos, se nós abandonarmos a palavra de Deus, não há outro remédio para nós, porque é por meio da palavra de Deus que o Espírito fala ao nosso coração. Se nós deixamos a palavra de Deus de lado, se nós não queremos ouvir aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer, nós estamos, em outras palavras, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Nós estamos rejeitando o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus fala por meio da palavra de Deus. E é isso então que nós queremos dizer quando nós falamos de uma igreja guiada então pelo Espírito Santo. Veja então que, comentando esse texto, né, o autor Grande Osborne, ele diz lá, né, Deus mudaria o mundo como o conhecemos como resultado desses 4 homens, pois a igreja, a partir Vamos lá, então, só para nós retomarmos aqui, então, o Grande Osborne está dizendo isso, uma vez que essa igreja, ela nasceu de uma visão espiritual, ela agora, então, vai reproduzir esse mesmo modelo. Por isso, então, ela associa-se ao apóstolo Paulo, para que o evangelho continue sendo pregado, para que Paulo, então, tenha a oportunidade
de pregar o evangelho a outras pessoas. Ainda comentando, sobre esse texto, sobre o fato de que a igreja nasce então dessa visão espiritual, esse outro autor, ele vai dizer algo muito interessante: a espera paciente é muitas vezes o modo mais elevado de se fazer a vontade de Deus. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer exatamente como a igreja em Filipos nasceu. Lembra que eles estavam decididos aí para aquela outra localidade, para Bitínia, e de repente o Espírito de Jesus diz: não, vocês não vão para lá. E o apóstolo Paulo então espera aquela situação, ele vai dormir, ele tem então essa visão desse varão macedônio. E percebam que quando ele tem de fato essa visão, ele age de maneira imediata. Quando ele tem certeza de que realmente é isso que o Senhor deseja dele e da sua equipe, aí ele não tem mais dúvida, ele age imediatamente. Mas enquanto ele não tinha essa certeza, de fato ele esperou, de maneira paciente, aquilo que Deus estava dirigindo a sua vida. Além disso, então, nós podemos mencionar que uma igreja missional, baseada então na carta de Paulo aos Filipenses, ou na igreja de Filipos, nós podemos mencionar então que é uma igreja com visão a longo prazo. Veja novamente aí então alguns textos da carta de Paulo aos Filipenses. Por exemplo, nós podemos mencionar capítulo 3, os versos 10 e 11, que o apóstolo Paulo então tem essa visão de uma vida cristã a longo prazo. Veja que ele menciona o seu desejo de conhecer a Cristo, de sentir o poder então da sua ressurreição, os versos 10 e 11. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Em outras palavras, irmãos, o que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui são coisas da vida cristã que não se adquirem do dia para a noite. Quem de nós pode dizer: eu conheço o poder da ressurreição de Cristo? Totalmente, integralmente. Isso leva tempo. Isso tem que ser a cada dia. Isso é algo que deve ser feito a longo prazo. Veja ainda no capítulo 3, o verso de número 12, Paulo fala então de uma corrida para conquistar o prêmio. Ele diz no verso 12: não que eu tenha já alcançado ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. No capítulo 4, verso 1, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Nós estamos falando de um apóstolo que já viveu grande parte da sua vida. Ele está numa situação em que ele é um prisioneiro. A gente não sabe exatamente quanto tempo levou depois que ele escreveu essa carta, mas ele já tem uma visão da sua própria morte, de que ele sabe que a qualquer momento ele pode ser condenado e pode ser executado. Mas percebam o que ele diz: eu ainda estou correndo, eu estou prosseguindo para o alvo, eu não alcancei ainda. Mesmo diante do final da sua vida, Paulo não simplesmente diz: não, agora deu, já deu, não, já estou sofrendo demais, agora é hora de aposentar dessa carreira, dessa vida cristã, o que eu quero agora é sobre água fresca. Não, deixa para os novos aí, deixa para o pessoal aí das igrejas que eu plantei, deixa para esse pessoal aí correr atrás disso, eu não vou mais me desgastar pelo evangelho, eu não quero mais isso, já trabalhei muitos anos com isso, eu não quero mais. Não, ele diz: eu ainda estou correndo, eu ainda estou prosseguindo para o alvo. Em outra parte da carta ele vai dizer: se eu sair daqui dessa prisão, com certeza vai ser para pregar o evangelho, é com certeza para continuar a obra pela qual Deus tem me chamado. E ele então, nós percebemos claramente que isso leva tempo, isso requer esforço. Paulo também vai dizer que essa visão de longo prazo, ele tem a ver exatamente com o final da corrida, o esforço então para desenvolver a salvação. Veja o verso 20 do capítulo 3, pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, versos 12 e 13, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência,
desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Além disso, então, nós podemos perceber a persistência do apóstolo Paulo, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. É o que ele diz lá em Filipenses capítulo 2, os versos 15 e 16. Todas essas menções que são feitas aqui, irmãos, são menções de coisas, de processos, são menções de figuras que apontam exatamente para uma vida cristã a longo prazo. Uma corrida, desenvolver a salvação, conhecer o poder da ressurreição de Cristo, compartilhar então dos seus sofrimentos. Tudo isso vai requerer de nós uma caminhada longa, talvez até o final da nossa vida, sem que a gente atinja esse objetivo totalmente. Então deixa eu dar uma boa notícia para você. Se você acha que você já é um crente maduro, se você acha assim, não, eu já desenvolvi o suficiente, né, para eu ser um crente maduro, um crente um pouco parecido com Cristo, né? Eu já, talvez esse ano aí, subi aí alguns porcentos aí da minha vida cristã. Deixa eu te dar a boa notícia. Você tem ainda uma longa estrada, eu e você, uma longa estrada para percorrer. Essa longa estrada chama-se vida. E ela só vai ser finalizada, essa corrida só vai deixar de existir por dois motivos. Ou você morre hoje, aí acaba a corrida, aí você pode escolher se é isso que você quer, ou quando Cristo voltar, né? Ou quando você morrer no final da sua vida, lá com seus 80, 90, 100 anos, se assim Deus o permitir. Ou seja, a única coisa que vai interromper essa corrida é se você morrer ou se Cristo voltar. Enquanto nós estivermos nesta vida, o nosso dever, nosso privilégio é desenvolver a salvação em Cristo Jesus. E isso requer de nós, irmãos, um longo prazo. Requer de nós desenvolver isso, então, durante toda a nossa vida. Diante disso, então, nós vamos partir aqui para o final, fazendo um resumo do que nós podemos encontrar na igreja missional de Filipos. Primeira coisa, então, a vida em koinonia. Essa vida em koinonia não é só comunhão, não é só ajuntamento, mas é associação ao Evangelho, é compartilhar dos sofrimentos de Cristo e por aí vai. Nós podemos mencionar em segundo lugar que essa igreja, então, ela tem uma verdadeira adoração e uma vida de oração. Nós podemos mencionar também a centralidade do culto na vida da comunidade. Tá? Nós podemos mencionar isso também. Nós podemos mencionar ainda a liderança múltipla e diversificada, sensíveis ao Espírito Santo de Deus por meio da palavra de Deus. Nós podemos mencionar, já falamos sobre isso, não é? Uma visão de longo prazo, conhecer a Deus e crescer na vida cristã. Ou seja, a igreja de Filipos era incentivada a não se estagnar, a não aceitar a sua condição daquele momento, mas sempre motivada a crescer mais e mais no conhecimento e na graça de Deus. E além disso, então, nós podemos mencionar que a igreja em Filipos foi chamada a pregar o Evangelho numa geração pervertida e corrupta, conforme nós lemos lá no capítulo 2, os versos 15 e 16. Como a carta aos Filipenses, então, nos ajuda a sermos uma igreja missional em nossos dias? Algumas questões importantes que eu mencionei aí. Primeiro, buscando associar-se ao Evangelho, aqui e dalém mar. Em outras palavras, o que nós podemos fazer aqui, ao nosso redor, com pessoas que estão próximas de nós, com a comunidade onde a nossa igreja está inserida, o que nós podemos fazer e devemos fazer para pregar o Evangelho onde nós estamos? Quais são as iniciativas? Quais são os propósitos? Quais são os alvos que nós vamos ter para que o Evangelho seja conhecido ao nosso redor?
como cada um de nós individualmente vamos nos propor a pregar o Evangelho àquelas pessoas que estão ao nosso lado e que ainda não conhecem o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, então, essa igreja missional, ela se associa no que diz respeito, então, à pregação do Evangelho da Lei-Mar. Ela se preocupa, de fato, com o que está acontecendo fora da sua região. Ela se associa com os missionários. Ela apoia projetos, então, no que diz respeito à pregação do Evangelho. Além disso tudo, então, nós podemos dizer que o culto desta igreja missional, ele é o centro da adoração. Então, para a igreja missional, qual é o evento mais importante que acontece? Qual é a programação mais importante da semana daquela igreja? É o culto. É o culto. Por quê, irmãos? Porque é no culto que o evangelho é pregado. É no culto que os crentes se reúnem. É no culto, então, que os sacramentos são ministrados. É no culto que a bênção de Deus é ministrada. É no culto, então, que nós podemos, então, apresentar as nossas vidas diante de Deus como um povo reunido na presença de Deus. É no culto público, muitas vezes, que nós recebemos pessoas que podem ouvir o Evangelho, que podem ouvir a palavra de Deus e podem ser alcançadas pelo poder de Deus. Então, não duvide daquilo que o culto público pode trazer nas nossas vidas e na vida daqueles que são descrentes. Daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que muitas vezes passam aqui diante de nós, diante da nossa igreja, e vê o pátio da nossa igreja cheio, e a nossa igreja cantando, e o louvor então fluindo. Isso então deve ser algo que deve encher o nosso coração de alegria, irmãos. Por isso o culto deve ser extremamente importante para a nossa vida como cristãos. Certa vez eu ouvi, na verdade eu li, uma afirmação num livro que o autor dizia o seguinte: ir ao culto não é uma decisão que você toma no sábado à noite, dizendo, amanhã eu vou para o culto, amanhã acho que dá para eu ir. Mas é uma decisão que você toma na vida, dizendo, eu vou ao culto, haja o que houver, eu não vou faltar à igreja, a não ser que eu esteja doente, esteja impossibilitado, realmente aconteça algo que me impeça de estar na igreja no domingo, eu não irei. Fora isso, não há nada que de fato vai me impedir de que eu esteja no culto. Eu lembro de um tio que eu tinha, na verdade ele era tio da minha mãe. Eu gostava muito de ir lá para a casa dele, porque ele era irmão do meu avô. Então eu tinha uma ligação muito próxima assim, com o meu avô, e gostava muito dele também, porque era um tio muito engraçado, e ele gostava muito também que eu fosse para lá. E uma vez eu fui para lá passar alguns dias na casa dele, e ele falou para mim o seguinte, falou, olha meu filho, o que é o seguinte, quando chega domingo, eu não sei como é que é lá na sua casa, eu não sei como é que você faz lá na sua igreja, mas aqui na minha casa, todo domingo, nós vamos para o culto pela manhã, e nós vamos no culto à noite. Já era um senhor de uns 70 anos, viu? E aí, quando eu acordava no domingo de manhã, ele já acordava cedo, fazia o café, ele ia para o culto, e no domingo à noite também ele ia para o culto, sem faltar. E ele perguntou, você pode ficar aí, não tem problema, eu sei que você veio passar alguns dias aqui, se você quiser ficar dormindo até mais tarde, não tem problema, mas eu vou, tá? Então, eu deixo o café pronto aí para você, mas eu não vou faltar ao culto. E ele não ligava, irmãos. Ia visita na casa dele e falava, deu minha hora, estou saindo. Podem ficar aí, quando eu voltar a gente se despede. E ele então fazia exatamente isso, porque ele havia decidido no coração dele de que o culto era o momento mais importante da sua semana e certamente da vida cristã dele, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar essa liderança diversificada e sensível ao Espírito Santo, Aqui a gente não está incluindo somente presbíteros e diáconos, mas líderes também que possam ser usados por Deus, a fim de que possam ajudar no trabalho da igreja, esforçando-se também pela graça de Deus, pela busca então do crescimento espiritual constante. Tá? Além disso, então, essa carta aos Filipenses nos ajuda a ser uma igreja missional, nos trazendo, então, exatamente essa verdade de que nós devemos ser luzeiros diante de um mundo pervertido e corrupto.
É assim, irmãos, que a Bíblia descreve os crentes. Nós vivemos num mundo perdido. Nós vivemos num mundo que está nas trevas. Nós não estamos no país, na Alice e o País das Maravilhas. Nós não estamos aqui num passeio. A igreja vive num mundo que é opositor, que é resistente ao Evangelho de Cristo. Mas é neste mundo, então, que nós devemos pregar o Evangelho. Então não fique triste lá, se no seu trabalho tem alguém lá que não gosta de crente. Essa é a coisa mais normal do mundo, tá? Não fique triste porque se de repente você foi pregar o Evangelho para alguém e você recebeu lá uma má resposta, não é? Porque o Evangelho o mundo é oposto ao Evangelho. O mundo não ama a Deus. O mundo não ama o Evangelho. O mundo não ama o Senhor Jesus Cristo. Eles são opositores. E nós precisamos, pela graça de Deus, pregar o Evangelho, orar por essas pessoas, para que Deus possa abrir o entendimento delas, assim como Ele abriu o meu e o seu entendimento, para que nós possamos, para que elas possam ser alcançadas pela graça de Deus. Finalmente, então, irmãos, quero trazer aqui um último ponto. O que a igreja de Filipos, então, tem a ver com a igreja presbiteriana do Brasil? Percebam, eu falei aqui no início, quando mencionei aqui a forma como a igreja em Filipos começou, e eu falei de que ela começou de que forma? Deus impedindo o apóstolo para ir para um lugar que ele havia planejado, e diz, não, você não vai para lá, você vai para cá. É para esse lugar que eu quero que você vá. Eu quero que você vá para Macedônia. E assim aconteceu. Irmãos, a nossa igreja, ela tem uma semelhança com a própria igreja em Filipos, porque foi assim também que ela nasceu. Um jovem, então, movido por Deus, ele então deixou o seu país de origem, e ele então foi guiado por Deus para que ele pudesse vir para o Brasil, em 1859. Eu não sei se os irmãos sabem, mas Simonton não foi a primeira tentativa do estabelecimento do presbiterianismo no Brasil. Já havia tido iniciativas, especialmente ali na região de Recife, para que o presbiterianismo viesse para o Brasil, e eles acabaram sendo expulsos, não é, do Brasil naquela ocasião. Simonton então veio, e através então da vida dele, a igreja presbiteriana veio a existir e está estabelecida no nosso meio já há 166 anos. Então notem, irmãos, que o Espírito Santo de Deus guiou esse missionário para plantar a igreja presbiteriana no Brasil. Ou seja, a igreja presbiteriana do Brasil tem no seu DNA, na sua formação, na sua característica principal, não só uma doutrina sadia, uma doutrina reformada, mas uma visão missionária. Quando nós olhamos a igreja presbiteriana, e às vezes eu falo isso com certa tristeza, não é? Quando nós vemos a igreja presbiteriana perdendo a sua força missionária, nós estamos perdendo a nossa própria essência como igreja presbiteriana do Brasil. Então, quando alguém disser para você assim, porque a igreja presbiteriana não é missionária, é mentira. Ela nasceu assim, de uma visão missionária, de alguém que veio de outro país para pregar o evangelho aqui. Ela não nasceu de uma divisão, embora ela tenha se dividido depois, não é? Mas ela não nasceu de uma divisão de igreja. Ela não nasceu aqui dentro do nosso país. Ela nasceu a partir de alguém que veio pregar o evangelho aqui para estabelecer essa igreja. Então, quando a gente não se torna de fato uma igreja missionária, irmãos, nós estamos negando a própria essência da qual nós fomos estabelecidos. Por isso, então, essa semelhança, não é? Da igreja em Filipos com a própria igreja presbiteriana do Brasil. Por que a igreja em Filipos se tornou associada ao evangelho do apóstolo Paulo? Por que ela se empenhou em ajudar o apóstolo Paulo na pregação do evangelho? Por que ela se tornou tão sensível às demandas do apóstolo Paulo? Por que o apóstolo Paulo se dirige de maneira tão carinhosa a essa igreja em Filipos? Exatamente porque esta igreja
ela nasceu da iniciativa missionária e ela se tornou, então, uma igreja missionária. Ela não simplesmente parou de dizer, não, está tudo bem, a gente está aqui, já temos uma igreja, nós já temos aqui o nosso culto, graças a Deus pelo apóstolo Paulo ter pregado aqui para nós, a gente está aqui de boa, né, como a gente costuma dizer, não é? Não, a gente não precisa fazer mais nada, agora é só a gente manter a igreja e está tudo certo. Não, aquela igreja, ela mostra o seu envolvimento, o seu desejo, o seu comprometimento em que o evangelho possa ser pregado a outras pessoas. E é isso, irmãos, que deve motivar o nosso coração. Uma vez que alguém veio pregar o evangelho para nós, e a igreja presbiteriana existe por meio desta iniciativa, de alguém que deu a sua própria vida, foi isso que Simonton fez, ele morreu por causa disso. Nós também devemos ter a mesma iniciativa que os nossos pais presbiterianos tiveram, de também sermos uma igreja missionária, uma igreja que não se satisfaz até que pessoas sejam salvas, sejam alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Se você então quiser ver exemplos de uma igreja missionária, você não precisa olhar para pessoas lá do século XV, século XVI, você não precisa voltar lá no passado dos primeiros cristãos, basta você ler a história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vai lá no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai ver a história de missionários que foram nos rincões do interior do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, viajando a cavalo, viajando a pé, quilômetros e quilômetros, sendo ameaçados pelos católicos e sendo às vezes até mesmo expulsos da cidade, com um único intuito, irmãos, pregar o evangelho. Fazer o nome de Cristo conhecido. Eu não sei se você sabe, José Manuel da Conceição morreu quase como um indigente, viu? Ele ia ser sepultado sem sequer as pessoas saberem que ele tinha morrido. Quem salvou ele foi um seminarista, que reconheceu ele e falou, não, mas esse aí é José Manuel da Conceição. Aí que foram descobrir, foram atrás para poder sepultá-lo, mas ele ia ser sepultado como um indigente, alguém desconhecido. Porque ficou doente fazendo o quê, irmãos? Adivinha? Pregando o evangelho, andando a cavalo, para um lado e para o outro, para lá e para cá. Chegava na reunião do presbitério e ele vinha, olha, está aqui, ó, tantas igrejas para serem organizadas. E o presbitério ficava doido com José Manuel da Conceição, porque, meu Deus do céu, esse homem é louco, mas que dava a vida por causa do evangelho de Cristo. E hoje, irmãos, infelizmente, muitas vezes, para nossa tristeza, e eu não estou falando exatamente da nossa igreja, mas falando da Igreja Presbiteriana do Brasil de modo geral, muitas vezes nós não vemos esse mesmo fervor, esse mesmo amor, essa mesma paixão missionária que foi tão vista nos nossos primeiros pais. Aqueles que, de fato, realmente instituíram a Igreja Presbiteriana no Brasil. Quando nós vemos igrejas centenárias, não é? 160, 130, 140 anos de existência. Irmãos, aquilo ali não foi feito de maneira simples. Ali foi muito suor, muita dedicação, certamente muito dinheiro e talvez até mesmo muito sangue derramado para que aquela igreja pudesse ser formalizada, pudesse ser edificada. Porque é assim que Deus constrói o seu reino. É por meio de esforço. Óbvio, a gente está falando da graça de Deus, né? Não estamos falando de nós, mas da graça de Deus em nós, operando de maneira eficaz, a fim de que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa ser edificada. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus possa derramar sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, a fim de que nós possamos compreender essas verdades tão preciosas para cada um de nós, certamente também desafiadoras para cada um de nós, a fim de que nós sejamos, então, uma igreja envolvida, não só com a obra missionária da Leimar, mas preocupados, envolvidos, de como o Evangelho está se desenvolvendo ao nosso redor. Vamos orar nesse instante, vamos pedir mais uma vez a graça de Deus sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora, Pai.
Obrigado mais uma vez por tua graça, por tua misericórdia sobre nós. Pedimos que o teu Santo Espírito, Senhor, possa continuar falando ao nosso coração. Nós te louvamos, te bendizemos e te damos graças por tudo, no nome de Jesus. Amém.